que é o batismo? A palavra batismo se refere ao ato de imergir algo em alguma coisa. É uma ordenança a todo aquele que crê em Jesus e quer ser salvo. Então, decida hoje descer as águas. Em um mundo onde a morte é o fim, para nós, os escolhidos de Deus, é apenas o começo. Porque se em Cristo morremos, com Ele ressuscitamos. Esse é o batismo. É uma declaração que o nosso velho homem já morreu e que agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nascemos de novo. Isso é loucura para o mundo, mas para nós é a transformação. E é tão poderoso que até o Cristo, aquele que venceu a morte, teve que se batizar. E falou para todos aqueles que querem ser salvos e serem seus discípulos, deveriam se batizar também. É algo que é feito pela fé. Deus tem um mover grandioso em nosso meio. Almas estão crendo no Evangelho e sendo salvas. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Para orar por nós, orar pelos irmãos que vão se batizar, iniciando esse período aqui de cerimonial. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Senhor por mais um dia na Tua presença. Obrigado. Te agradecemos por todos os Teus benefícios. Esta manhã, Pai amado, que o Senhor nos proporcionou para adorarmos ao Senhor, neste momento tão especial e marcante para a vida do povo de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, na cidade de Carnaval. Que seja, Pai amado, uma manhã de avivamento espiritual, que seja uma manhã de renovo, Pai amado, que para a glória do Teu santo nome, estas pessoas que irão, Pai amado, nascer de novo, descer das águas batismais, que o Senhor possa abençoá-los de maneira poderosa, nessa nova emprego das suas caminhadas. Deus eterno, seja com o Teu povo, com a Tua Igreja, abençoando, dando a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Salve a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Juntos iremos louvar o Senhor com o hino 370. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado.
na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar e os escravos do pecado libertar. Conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os doentes, enfermos, e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram o evangelho por todas as partes, operando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Amém. Eliseu orando, agradecendo a Deus pela palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, na manhã deste dia nós levantamos a nossa voz em oração a Ti, Te louvamos, Te exaltamos e engrandecemos o Teu nome por essa oportunidade tão especial de estar aqui na Tua casa nesta manhã. Te louvamos pela palavra que foi lida, Te agradecemos por ela que foi falada pelo nosso pastor. Queremos pedir que o Senhor continue no nosso meio, se fazendo presente neste lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que vieram esta manhã para daqui a alguns instantes descer as águas. Quero dizer para vocês que esse é um momento muito importante na vida de vocês, que vocês receberam essa graça de Deus, esse privilégio de estar aqui. É um momento único na vida de vocês, porque o batismo é só uma vez. Não existe dois batismos, né? Existe um só batismo. Esse é um momento importante para vocês, né? Prova do agir de Deus na vida de vocês, do quanto Deus foi maravilhoso com vocês e da graça de Deus que superabundou na vida de vocês. E eu quero falar um pouco para vocês do que Jesus aqui ensinou. São ensinamentos básicos, são bem básicos, o princípio da nossa fé. Mas nós estamos diante de um texto que nós lemos, que é aqui as últimas palavras que Jesus dá aqui ao discípulo antes de subir ao céu. As últimas instruções que ele dá aqui à sua igreja. E nós lemos esse texto que Jesus aqui já havia ressuscitado, já havia aparecido para Maria Madalena, para os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos, quando estavam reunidos, não creram na sua ressurreição, até que ele aparece no meio dos 12, e o texto vai dizer que ele lançou em rosto a incredulidade deles, né? Ou seja, Jesus falou: por que vocês não creram naqueles que anunciaram que eu havia ressuscitado? Por que vocês são tão assim, tão incrédulos, tão tímidos, tão difícil de crer, né? E agora Jesus está com eles. Depois da ressurreição de Jesus, é importante a gente entender que ele ainda passa 40 dias na terra com os discípulos. Após 40 dias no Monte das Oliveiras, ele se reúne com os seus discípulos e ali ele dá as instruções finais, né? Que está registrado aqui no texto onde nós lemos, né? E a ordenança de Jesus para os discípulos é que eles pregassem o Evangelho, que eles anunciassem a palavra de Deus.
Foi uma das coisas que Jesus já deu essa missão a eles, né? Quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus é que o evangelho seja pregado no mundo todo, a todas as pessoas, sem acepção, sem excluir ninguém, né? Nem povos, nem nações, nem tribos, nem classes sociais, todos têm que ouvir o evangelho, seja qual for a nacionalidade dele, seja qual for o nível de classe social, seja pobre, classe média, classe alta ou classe baixa, essas pessoas têm que ouvir o evangelho. E a missão da igreja, é importante vocês entenderem isso já nessa manhã, que a missão da igreja é pregar o evangelho, a missão da igreja é fazer discípulos, essa é a nossa missão. Foi isso que Jesus mandou: ide por todo mundo, é um mandamento, né, do Senhor, uma ordenância dele para a vida da igreja, que eles deveriam agora pregar, anunciar o evangelho esse que eles tinham recebido de Cristo, evangelho esse que eles foram receber do próprio Senhor Jesus Cristo. O evangelho é o que? O evangelho é as boas novas que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Isso a gente aprendeu ainda quando era católico, né? O evangelho é as boas novas de salvação que Jesus trouxe ao mundo, a vontade de Deus para os homens. Jesus revela essa vontade de Deus, ele capacita os discípulos, ele prepara os discípulos, cerca de 3 anos e meio, porque a missão dele, ele ia cumprir a sua missão. Após cumprir a sua missão, ele ia subir ao céu. Então a igreja ia ficar na terra. Então agora a missão não era mais de Jesus Cristo, pregar o evangelho, não era dos anjos, não era do Espírito Santo, era da igreja. Essa missão é da igreja. Então, o primeiro ponto que a gente aprende aqui, vocês que vão se batizar hoje, os irmãos que já estão aqui, se não estiver fazendo isso, nós estamos negligenciando uma ordem de Jesus, né? Estamos negligenciando a vontade de Deus para a humanidade, que é que todos ouçam o evangelho, que o evangelho seja pregado nos 4 cantos deste mundo, nos 4 cantos de Carnaval, no distrito, no sítio, a todos. A ordenança é: pregue o evangelho, né? É interessante isso aqui, porque ninguém pode fugir disso, irmãos. E se alguém não anuncia o evangelho, ele não está negligenciando uma ordenança do pastor, ele está negligenciando uma ordenança do próprio Deus, né? Eu quero ver com os irmãos também em Mateus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus já registra também esse momento final de Jesus ordenando a sua igreja também que fosse pregar o evangelho. O caminho, que caminho, pastor? O caminho que leva o homem até Deus, o caminho de salvação, o caminho de reconciliação, o caminho de restauração, o caminho da paz, o caminho da vida, o caminho da esperança, que é Jesus Cristo. Veja como a nossa missão é importante, irmãos, porque nós somos como guias para aqueles que estão cegos. Nós temos a verdade que este mundo precisa ouvir. Nós temos a verdade que este mundo precisa conhecer. E quantos de nós tem negligenciado esta verdade? Tem escondido ela, ocultado ela para nós e não temos divulgado ela. Só que isso é errado. A verdade não deve ficar oculta. Ela tem que ser revelada. Daí a preocupação de Jesus de anunciar o evangelho. Aquilo que estava escondido, oculto, foi revelado por Jesus Cristo. Então Jesus revela ao mundo a vontade de Deus. Ele dá agora à sua igreja a responsabilidade de dar continuidade à obra que ele tinha iniciado lá na Galileia. A igreja recebe do próprio Cristo a missão de ensinar aos perdidos, aos cativos, aos oprimidos, levar paz, esperança, libertação, salvação àqueles que estão cativos, perdidos nas trevas, na religiosidade. É interessante que esta palavra que vai ser colocada aqui na Bíblia, de ensinar, irmãos, a gente tem que entender bem que quando você vai ensinar algo a alguém, as pessoas não aprendem da noite para o dia. Seria muito bom se a gente pregasse o evangelho uma vez para a pessoa, e aquela vez que a gente ensinasse ele já se convertesse, já tivesse sua vida totalmente transformada, mudada. E não é assim, é algo cotidiano. Quem vai para a escola, vai todo dia para a escola. Começa como criança e ainda chegar a formatura dele. Quando chegar a formatura, muitos já estão maior de idade,
Ou alguns já estão até casados, mas começaram quando criança, né? E às vezes a gente já não vai mais nele, já fica até chateado, né? Isso é uma pessoa, isso é um incrédulo, isso não quer nada com Deus, não vou mais falar, não é assim muitas vezes? Já ouviram demais, né? Mas não é assim, irmãos. Nossa missão é ensinar. Então é algo que deve ter insistência, perseverança da nossa parte. E quando se fala de evangelho, nós não podemos esquecer também que parece que evangelho, a pregação do evangelho, da palavra de Deus, ela vem também seguida de uma vida de oração. Não tem como você ter pregar o evangelho no poder do Espírito Santo, com a unção de Deus, com a graça de Deus, sem uma vida de oração, sem uma vida de comunhão com Deus, né? Então é necessário a gente compreender isso, que para mim pregar o evangelho eu tenho que estar cheio do poder de Deus, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar com uma vida de oração, de comunhão com o Pai, eu tenho que ser um crente fiel, porque com fidelidade e obediência e com a vida de oração, aí o evangelho que eu for pregar, a palavra que eu for pregar, ele vai tocar no coração dos pecadores. Vidas vão ser transformadas, vidas vão ser impactadas pelo poder de Deus. Porque o evangelho de Cristo, ele não é só de palavras, ele é de poder de Deus. Sinais que se seguiram. O que é isso? De se pregar o evangelho, o Senhor, o Espírito Santo, cooperava com eles, confirmando as palavras que eles pregavam. Eles pregavam que Jesus era cura, Jesus operava milagres, e a palavra que eles pregavam, a palavra de Deus, vinha seguida de milagres, ou seja, sinais. Os sinais seguiam eles, irmãos. Então, o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus manifestado na vida do homem, na vida da sociedade. Entenderam isso, irmãos? Então, este poder foi dado a nós. A maneira de crer, muitas pessoas têm mudado também. Não estão mais crendo com convicção. Muitas pessoas não creem que Deus pode lhe usar. Às vezes não creem na oração que faz, né? Ou às vezes não buscam o Senhor. Isso tem atrapalhado, né? O poder que Jesus deu aqui à igreja, Ele deu a cada um de nós. Levante a sua mão, você crê? E esses sinais vão seguir. Os sinais vão seguir a igreja. Mas o fulano não crê. Mas se você crê, Deus vai usar você. Se você acredita, Deus vai usar você. Então esses sinais seguirão os que crerem. Que sinais é esse? Colocarão sobre os doentes serão curados. Falarão novas línguas. Se for picado por uma serpente, o veneno dela não vai matar vocês. São os sinais que seguiram a igreja primitiva. Que sinais são esses que seguiram a igreja primitiva? Pedro e João indo para o templo, tinham um aleijado pedindo esmola. O que Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O aleijado levantou e andou. E muitos outros sinais, muitos outros milagres e maravilhas que aconteceram e pode acontecer hoje, né? Nova criatura nova pessoa as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o que a Bíblia está dizendo? Que se alguém afirma que está em Cristo, o que aconteceu na vida dele, irmão? Essa pessoa é uma nova criatura. Ele é uma nova pessoa. As coisas velhas, o texto está dizendo, a vida velha, os costumes antigos, a vida de pecado, a vida de incredulidade, a vida de desobediência, já passou. Tudo se fez novo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês: esse versículo cumpriu-se na vida de vocês? Vocês são hoje uma nova pessoa, uma nova criatura? Ou ainda há algo do velho homem em vocês? Né? Ainda há algo da velha criatura em vocês? Ainda há algum costume ainda que você tinha antes? Eles queriam, né? Porque era o tipo de uma prova que eles estavam servindo a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pastor falando aqui, eu lembrando das 3 chamadas que Jesus tem com todo cristão. Mateus 11, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a chamada para a salvação.
A segunda chamada é: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a chamada para o discipulado. Isso daí a gente vai aprendendo. O discipulado aqui que a gente faz antes de descer as águas é só o pontapé inicial, porque a nossa caminhada com Cristo a gente todo dia está aprendendo, né, meu pastor? Todo dia é o discipulado. É só a introdução para a missão da igreja na terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não podemos esquecer nunca dessas 3 chamadas. Ele nos chama, nós que estávamos cansados e sobrecarregados, para a salvação. É pregar o evangelho. Se você trabalha, o seu trabalho tem que ser em prol de que o nome do Senhor seja glorificado e seja conhecido através do seu trabalho. Ele se converteu após o 3º encontro com Cristo. Foram 3 oportunidades. A primeira oportunidade está lá em João capítulo 1, versículo 42. André, irmão de Simão, apresenta Jesus a Simão. Sem antes que André ou Simão dissesse qualquer coisa, Jesus já se antecipa e diz: tu és Simão, filho de Jonas, no futuro teu nome vai ser Cefas. Esse é o Evangelho. O Evangelho que não desiste de nós e a todo momento quer mudar a nossa história. A todo momento quer fazer de nós grandes homens e mulheres de Deus. Eu encerro as minhas palavras dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Edmar, vocês. Primeira etapa, vocês creram em Jesus Cristo para a salvação. Aceitaram Jesus como Salvador. Agora eu vi o batismo, né, que é uma nova etapa na vida de vocês. E também dizer para vocês que a partir de agora vocês estão aptos para participar da ceia, né, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. O pão, que representa o corpo de Cristo, que morreu por nós. O sangue, que representa o vinho, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado pelas nossas vidas, né? Hoje à noite já é Santa Ceia. Os irmãos vão ter a oportunidade hoje de participar da primeira ceia de vocês. Quando eu aceitei Jesus, eu vi o pão passando direto, irmã, por mim, e o vinho também era algo que meu Deus, eu tenho que ser batizado, eu quero participar do ato da ceia, né? E eu sei que os irmãos passam por isso, né? Irmã Cícera? Eu passa por isso, né? Hoje vocês vão ter esse privilégio de cear pela primeira vez. A ceia é um ato memorial, que fala do sacrifício de Jesus na cruz, né? Só que a ceia está relacionada ao presente, ao passado, ao presente e ao futuro. Ao passado, porque ela fala do que Cristo fez por nós. Que se não fosse a sua morte na cruz, não haveria perdão, não haveria esperança, não haveria salvação nem vida eterna para nós. No presente, porque ela fala da nossa nova vida, fala da nossa comunhão com Deus, fala da nossa comunhão uns com os outros. Por isso fala do presente. E do futuro, porque Ele prometeu que um dia nós estaremos com Ele, celebrando o reino de seu Pai, né? Então, presente, passado e futuro, a ser está relacionado. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Parabéns para vocês que vão descer as águas. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé, em nome de Jesus. O batismo vai ser nas piscinas embaixo, viu, irmão? Porque é melhor lá. Não tem perigo dos irmãos morrer afogados. Todo mundo sabe nadar aqui? Eu não sei. A irmã não sabe, vocês. O outro lado é muito fundo e desce muito assim. Uma vez, quando eu fui batizar, os irmãos vão querendo levar para o fundo, viu? Puxando para cá. Senão eu morrer o pastor e o irmão afogado. Então a gente vai fazer batismo lá na piscina, né? Vamos orar em nome de Jesus. Terminou aqui, a gente vai se dirigir para lá, tá bom? Os irmãos que... Retrato dos irmãos? Já? A gente vai orar agora em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os olhos, entrar em oração. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, que fez os céus e a terra, te louvamos, te glorificamos, exaltamos o seu nome pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela vida de cada irmão que está aqui, que nesta manhã vão descer as águas, vão ser batizados, assim como o Senhor ordenou, Pai. Oh, Senhor, que a graça de Deus em tudo continue na vida deles, que a bênção do Senhor continue sobre suas casas, suas famílias, seus lares, Pai. Que a mão do Senhor esteja guiando, dirigindo
os teus servos em tudo. Que o Espírito de Deus continue trabalhando nos seus corações, em suas vidas, Pai, derramando o teu poder, da tua unção e da tua graça sobre eles. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, foste batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 3. Vamos ler até o versículo 6, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque esse é anunciado pelos profetas Isaías, e disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E este João tinha as suas vestes como pele de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vamos se estender até o verso 8. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, dizer-lhe: raças de víboras, que vos ensinou fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Então, eis aqui o cumprimento da palavra de Deus, conforme está dando sequência a cada dia, descendo a água do arrependimento. Os irmãos que estão aqui são novos convertidos, mas debaixo da graça de Deus já estão sepultando a velha criatura e estão ressurgindo com Cristo, uma nova criatura, conforme nos fala a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. O velho homem, a velha natureza, tudo está sendo sepultado. E surgirá com Cristo no batismo, na ressurreição, em si, uma nova criatura. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nesse momento estamos diante da Tua presença. Deus, toma em Tuas mãos Teus filhos, Pai, que irão descer as águas batismais, meu Senhor,
esses novos membros que serão apresentados à tua igreja, Senhor, o teu povo, Senhor, para glorificar, engrandecer e adorar o teu nome. Assim nós te agradecemos por tudo, fortalece eles diante da tua presença, que venha dar frutos dignos de arrependimentos, meu Senhor, diante da tua presença, Pai, e que a cada um venha contribuir para que o teu nome seja glorificado. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, pega na mão do outro aí, irmão, para nós fazer uma fila aqui para nós entrar dentro d'água. Pode louvar, irmãos. Olha! Vou entregar o cinto para nós. Aguarde aí, não venha muito não. Aqui, vem aí, ó. Olha aí o degrauzinho aí, ó. Aqui, maciço. O degrau. Isso. Aqui, ó. Peraí, isso. Deixa sua mão ali. Ó, você bate sua mão aqui, ó. Vamos aqui, ó. Isso, aí você desce aí. Desce com o segundo. Pronto. Aí, ó.
entregue. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele, em forma de uma pomba. Então, a gente vê ali a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida de Jesus. Esse momento foi muito importante. O batismo de Jesus foi comunicado. E a partir dali foi que ele iniciou o seu ministério. Nós não vamos ver Jesus curando, restaurando, para vocês verem como é importante esse momento. Batismo, vocês creem no Evangelho. Vocês agora estão assumindo o compromisso publicamente de obedecer a Cristo. Falando em cima de Jesus. E agora, assumir o compromisso de vocês de pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, contribuir com o crescimento, com o avanço da obra do Senhor. E também te dar um bom testemunho, sendo fiel a Deus que chamou vocês, e aquele que construiu vocês para esse momento maravilhoso. Não pega na mão do outro. Pega na mão. Na mão do céu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vocês vão botar a mão aqui assim desse jeito, tá bom? Vocês não se preocupem, eu vou matar vocês afogados. Porque vocês são abertos, eu quero vocês vivos para fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor. Tens a lei escrita no teu coração, em que já habita plena salvação. O caminho é estreito, a porta é tudo está feito, não demore no portal da vida, Cristo achará, ao findar a vida, no céu resiste as águas, passaste o ainda mais no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus, segue seu caminho para o estreito, a porta não demore no portal da vida, Cristo achará, ao findar a vida, escondido lá, vida que a porta é 40 vezes. Está feito, não demore, no portal da vida, Cristo achará, ao findar a vida, ao ouvir tem que preparar para viver ao vestir vestido.
canta com gemido, vem Senhor. Deus! Aleluia! Glória a Cristo! Está feito, não demore, no portal da vida, Cristo achará. Obedecer ao Senhor, vai se desviar dos caminhos de Deus. Esse testemunho. Com a boca se faz confissão para a salvação. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês testemunham de Jesus com amor, com obediência e com fidelidade. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor que fez os céus e a terra, nós te glorificamos, te exaltamos. Aleluia! Nós te glorificamos, Senhor. Estamos com cegos, Pai. Se cumpre a vida deles. A tua denúncia, Senhor. Tudo fazer discípulos de todas as nações. Batizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles foram batizados, Senhor. Agora eles vão fazer discípulos. Anunciar o Evangelho. Usa eles, Espírito Santo. Com poder, com autoridade do céu. Capacitam para que trabalhem na tua obra, para que sejam teus trabalhadores. Oh Deus, teu reino, teu evangelho, usa eles em tuas mãos. Exalta, Senhor. Glória tão excelente. É uma honra para nós estar aqui. É uma honra para eles que se acharam, Senhor. Assim nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Senhor Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus, todos nova criatura.
Olha o 7, tá, vamos pro 7. Mais 7. É você, você. Tá. Mais nova, né? Consegue subir só. Ô, Jack, ajuda, Jack. Não. Olha, você... Bota seu pé aí, pronto. Bate um legal aqui embaixo, ó. Concentrado, irmão! Atirou fogo já!